Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão. O assunto de hoje é sobre o sofrimento emocional do jovem atleta. Infelizmente, ainda estamos vivendo uma pandemia. Eu gravo esse vídeo aqui no começo de maio. Os jovens atletas, os adolescentes, talvez sejam, nesse universo, as pessoas que mais estão sofrendo nesse momento. Desde o ano passado, os campeonatos foram interrompidos, a maioria das competições não aconteceram. A prática de atividade esportiva para os jovens atletas, vai além da prática física, da competição. Também tem questões emocionais muito fortes relacionadas, questões sociais e afetivas relacionadas. Portanto, o jovem que está numa categoria de base de qualquer modalidade, ele não está ali só para competir. É claro que esse é um foco, é um dos objetivos, mas ele está ali por causa do grupo, por causa das pessoas, por causa dos amigos, por causa das relações que eles estabelecem. E por mais que a tecnologia seja importante para nós nesse momento, seja fundamental para continuarmos fazendo as coisas que a gente fazia antes da pandemia, não é o suficiente. O ambiente virtual para o esporte tem muitas limitações e nunca vai ser igual ao ambiente físico. Nesse sentido, todas as áreas acabam sendo afetadas, na parte técnica, tática, física e inclusive a psicológica. Dificilmente algum jovem atleta que está em categoria de base está passando por esse momento ileso, sem nenhuma preocupação, sem nenhum desgaste emocional. Tem sido constante jovens atletas relatarem crises de ansiedade, alguns com crises de pânico, alguns com estresse, com sintomas depressivos. Isso pode se dar por diversas razões. Certamente as consequências da pandemia agravam essas situações. Da falta da atividade física em si também. O corpo dos jovens estava acostumado com determinados estímulos, com uma quantidade de estímulos. Quando a gente interrompe esse tipo de atividade, eles têm consequências fisiológicas, consequências motoras, consequências emocionais, consequências psicológicas. E houve relatos de jovens que perderam o apetite ou que engordaram, que estão mais agitados, mais irritados, era alteração do sono, ou insônia, ou sonolência. Brigas familiares também aumentaram. Esse é outro ponto importante na vida deles. Nem todo jovem atleta tem um ambiente familiar acolhedor. Nem todo jovem atleta consegue ter os pais por perto e a sua casa ser um ambiente saudável. Eu ouvi relatos de jovens atletas que estão tão angustiados que não conseguem se abrir para os pais, não conseguem dialogar com esses pais. Alguns acham que se conversarem com os pais sobre suas dificuldades, trarão mais problemas ainda para a vida da família. Ou seja, a família tem que sair, já tem o fator estressante da doença, de ser contaminado, e o adolescente ainda vai falar na cabeça de alguns, isso pode ser um fator ainda pior para agravar a situação da família. Então muitos se fecham, muitos sofrem sozinhos, sofrem calados. Como a adolescência é uma época de bastante insegurança para muitas pessoas, de baixa estima, isso pode ser um agravante, pode complicar ainda mais a situação desse jovem. Essa também é uma fase de transgressão das regras. Há jovens que não querem mais obedecer ao isolamento, que querem se encontrar, que acabam se contaminando, acabam trazendo a doença para dentro de casa e depois acabam se culpando por isso. Também tive contato com jovens que pegaram a Covid e que tiveram sequelas físicas, tiveram problemas no coração, tiveram que se afastar dos treinos virtuais que estávamos realizando, e que também gerou uma preocupação a mais, além da contaminação pela doença, porque ainda não sabemos ao certo como que se dão essas sequelas ao longo do tempo. Alguns atletas necessitam de um salário para conseguir ajudar suas famílias. Seja a ajuda de um clube, seja uma bolsa atleta, e nesse momento esses benefícios estão sendo extintos. Então, muitos jovens atletas estão passando necessidades. Para essas pessoas, o esporte é uma questão de sobrevivência, literalmente. Outros atletas estão angustiados porque os pais perderam o emprego. A
maioria dos atletas de base vem de classes menos favorecidas. Mas o que fazer para ajudá-los e para tentar minimizar todos esses efeitos? A primeira coisa é escutá-los, abrir um espaço para ouvi-los. Isso pode ser através de rodas de conversa via internet. Uma outra possibilidade pode propor uma escuta através da escrita, ou seja, pedir para os jovens relatarem, fazerem um diário de suas angústias, de seus medos, de seus anseios nesse momento. Talvez essa ferramenta possa ser importante para aquelas pessoas que têm dificuldade de falar o que sentem. Desligar é super importante. Ter tempo sem internet, sem ficar conectado, é fundamental para a nossa cabeça, para o nosso cérebro descansar, para o nosso corpo conseguir descansar. Uma outra possibilidade são as práticas meditativas. A meditação vem sendo pesquisada nos últimos anos por muitas universidades, por muitas áreas do conhecimento, e ela traz benefícios para todas as idades, ajudando a diminuir o estresse, ajudando a diminuir a ansiedade. Outra dica que pode ajudá-los é se motivando com metas curtas, vivendo o aqui e agora, o dia de hoje, ou seja, das atividades que eu havia para o meu dia, eu consegui realizá-las, seja uma atividade da escola, seja uma atividade do esporte. Valorizar essas pequenas conquistas são importantes nesse momento. Não adianta a gente pensar lá na frente, no futuro, isso vai gerar ansiedade, não vai nos ajudar, porque infelizmente a gente ainda não sabe quando tudo isso vai acabar. Por isso é importante ser flexível consigo mesmo, com seus planos, com suas metas. Não adianta metas ambiciosas nesse momento. Evitar a todo custo a autocobrança, porque a autocobrança gera angústia, gera ansiedade. Evitar a todo custo a comparação com outras pessoas. Cada um vive a sua realidade. E a gente sabe que no nosso país existem realidades totalmente diferentes uma das outras. Esse é um momento de crise que também pode nos trazer benefícios, principalmente relacionados ao nosso autoconhecimento, à nossa força interna. Nós podemos sair melhor e mais resilientes desse momento. Não é simples, mas é possível. Quem desacreditava da psicologia do esporte ficou escancarado o quanto ela é importante para os atletas, principalmente na formação de um atleta. A psicologia da performance sozinha, isolada, não dá conta de lidar com esses aspectos que estamos passando nesse momento. Por isso a importância da psicologia do esporte. Por isso a importância de trabalhar as emoções dentro do esporte. Por isso a importância de ver o ser humano como um todo. O trabalho consistente, ele não vem de uma hora para outra. O trabalho com respaldo científico, ele vem com o tempo. Gostou do conteúdo? Se gostou, curta, compartilha, um abraço e até a próxima.